capital. Se o orçamento da União é de aproximadamente 3,5 trilhões e a despesa oficial com os juros da dívida pública é de 350 bilhões, ou seja, 10%, por que a auditoria da dívida afirma que esse gasto é o maior entre todas as despesas? Esse orçamento geral, quase a metade dele, todo ano vai para a dívida. E nós da Auditoria Cidadã somamos o que o CIAF é o Sistema de Contabilidade Oficial. O que o CIAF coloca como juros é apenas uma parte dos juros. Isso foi comprovado por nós desde a época da CPI da dívida na Câmara dos Deputados em 2009 e 2010. Nós conseguimos comprovar que todo ano é feita uma atualização monetária automática da dívida, paralela, não prevista em lei. E esse montante dessa atualização monetária, toda essa parcela, ela é paga com a emissão de novos títulos. Então, o valor que o CIAF, o Sistema de Contabilidade Oficial, apresenta como juros, é apenas o que ultrapassa essa atualização. Toda essa parcela aqui da atualização, ela está sendo contabilizada como se fosse rolagem ou amortização, mas não é. Como não há transparência de como está sendo feita essa atualização, nós não temos outra alternativa se não somarmos o que o CIAF coloca como amortização com o que ele coloca como juros. Que eu estou me lembrando agora dos números. 2015, a dívida interna em janeiro era 3,204 bilhões. Em dezembro, 3,978. No ano, a dívida aumentou 730 e tantos bilhões, mais de 730 bilhões de reais. Foi o aumento da dívida interna em 2015. Se você pegar os dados do CIAF, o valor dos juros que está lá é 208 bilhões. O valor das amortizações, 750 bilhões. Se nós tivéssemos amortizado 750 bilhões, a dívida não teria crescido de 3.200 para 3.900 e tanto. Então, a dívida não foi amortizada, a dívida cresceu. Como é que está aquela amortização ali? Também não foi só rolada. Se tivesse sido rolada, o estoque teria se mantido constante. Mas a dívida cresceu. Por quê? Porque os juros estão sendo contabilizados como se fossem amortizações ou rolagem. Poucas pessoas aprofundam o estudo do endividamento público, do que nós batizamos de sistema da dívida, essa utilização perversa do instrumento do endividamento público, tá? O endividamento que deveria servir para financiar políticas públicas, esse é gota d'água no oceano. O sistema da dívida, esse esquema com essas manobras, por exemplo, dessa contabilização de juro como se fosse amortização e várias outras manobras, de remuneração da sobra de caixa dos bancos por meio de operações compromissadas, de transformação de prejuízos do swap cambial em juro da dívida. Todas essas manobras que utilizam o instrumento do endividamento público às avessas, gerando dívida pública para o país e para a sociedade pagarem, ao mesmo tempo em que transfere recursos para o sistema financeiro, nós batizamos esse esquema de sistema da dívida, para diferenciar daquele endividamento público que poderia acontecer, que seria bem-vindo, um bom empréstimo com recursos a juros baixos, para que esse recurso financiasse políticas públicas. Isso poderia acontecer, mas quando investigamos, não é isso que encontramos. Encontramos esse esquema, que batizamos de sistema da dívida. Como romper com esse sistema fraudulento da dívida? Como romper? Começar por uma auditoria para separar o que é dívida mesmo e o que são esses mecanismos absurdos que estão submetendo o país
de uma forma infame. Muitas das operações que estão sendo feitas hoje são ilegais. Esse tipo de swap cambial que o Banco Central faz, que produz centenas de bilhões de reais de prejuízos, são ilegais. Tem representação do Tribunal de Contas da União que diz isso. Esse volume de operações compromissadas, 1 trilhão e 100, enxugando sobra de caixa dos bancos, que é remunerada diariamente. 1 trilhão e 100 da nossa dívida interna é para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Ilegal. Taxa de juro alta e enxugamento de 1 trilhão e 100, 17,5% do PIB, para controlar a inflação? Mentira! A nossa inflação não se controla por esses mecanismos. A nossa inflação é provocada por preços administrados, por preço de alimentos. E esses outros mecanismos, isso é só uma fachada. Para quê? Para aumentar a dívida e transferir mais recurso ainda para o capital financeiro. A Auditoria Cidadã denuncia que estão sendo implantados no Brasil mecanismos semelhantes aos que quebraram a Grécia. Como eles funcionam? Esse novo mecanismo das empresas estatais não dependentes que emitem debêntures, sob a justificativa de fazer securitização de dívida ativa, isso é o maior absurdo. Isso é um projeto criminoso. É o mesmo desenho, a mesma arquitetura financeira que quebrou a Grécia. E está entrando aqui no Brasil como uma praga, inclusive aqui no Rio de Janeiro, com a empresa fluminense de securitização. Em Belo Horizonte, tem a PBH Ativos S.A. A Câmara Municipal de Belo Horizonte está iniciando uma CPI para investigar essa empresa por conta das ilegalidades dessas operações. É uma engenharia financeira perversa. Essa empresa emite 2 tipos de debêntures, papéis financeiros. Ela emite um tipo que paga juros estratosféricos, no caso de Belo Horizonte são juros de 23% ao ano. Esses títulos são vendidos para investidores privilegiados e tem a garantia do município. Por enquanto, essas empresas são empresas estatais, só que elas já possuem sócios privados. No futuro, essas empresas, assim que elas reivindicarem essas garantias públicas, elas podem se tornar empresas privadas e tomar conta do Estado. É um rombo, ao mesmo tempo financeiro e político. Na Grécia, como se deu a transferência da dívida dos bancos para o Estado? Uma empresa estatal não dependente foi criada, sediada em Luxemburgo. Os sócios eram os países. Essa empresa emitia papéis semelhantes às debêntures, com garantia dos países. Esses papéis que possuíam garantia dos países vinham e eram computados como dívida pública de alguns países, a Grécia, por exemplo. A Grécia não recebeu dinheiro, recebeu esses papéis, que de certa forma ainda possuíam alguma garantia pública. Mas esses papéis eram transferidos para um fundo privado e esse fundo privado fazia a troca desses papéis com papéis podres em poder dos bancos. A Grécia ficava com a dívida e com papéis podres. Getúlio Vargas fez uma auditoria da dívida. Qual foi o resultado? Olha, foi um processo muito importante. Na época, Oswaldo Aranha, que era seu ministro, pesquisou os contratos e chegou à conclusão de que apenas 40% do estoque da dívida estava documentado em contratos. Isso aí possibilitou a redução tanto do estoque como do fluxo de pagamentos. E Getúlio foi tão visionário que ele colocou isso para outros países da América Latina. Essa auditoria chegou a ser feita em 9 países da América Latina, na época. E foi um processo emancipador. Esse sistema está querendo levar também a Previdência. Onde está o X do problema? O problema é esse modelo econômico financeirizado que tomou conta do mundo. E é um modelo insustentável. Ele já está agonizando. Então, para ele se sustentar, ele quer avançar cada vez mais sobre os direitos sociais.
para ver se consegue uma sobrevida. O Brasil é um país-chave para estancar esse processo, porque o Brasil é riquíssimo. O Brasil é autossuficiente em tudo.